O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6 de Efésios, a carta que ele escreveu para os nossos irmãos, se você ler logo no início, você vai ver Paulo exortando a cada um de nós nos fortalecermos no Senhor, não é? No seu poder, na sua força, e revestir de toda a armadura. Porque, irmãos, para podermos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, não é fácil. A gente conhece caso de irmãos, pessoas que conhecem a verdade. Meu Deus, coisas que não era para acontecer e acontece por falta de vigilância. Mas a Bíblia diz: conhecereis pelos seus frutos. Uma pessoa espiritual, você conhece, irmão, pelos seus frutos. Apesar que quem conhece por dentro é o nosso Deus, por fora a gente conhece, e por dentro nos engana. Por isso que os fariseus, eles pareciam muito bonitos por fora, santo, mas por dentro eles eram podres. Mas pelos seus frutos conhecereis. Uma pessoa espiritual tem um comportamento totalmente diferente em todas as áreas, dentro da igreja, no seu trabalho, aonde ele estiver, o comportamento dele é diferente. E às vezes somente na igreja que mostra aquele comportamento de crente, mas quando está fora da igreja, fora da comunidade, você só vê notícia. Meus amados irmãos, por isso é a palavra que nos sustenta. Por isso diz aqui em Mateus capítulo 7, 24, sobre a palavra que nos sustenta. Aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, está em Mateus 7, 24. Aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, ele é comparado a um homem que ele construiu a sua casa numa rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, e aquela casa continuou intacta. Por quê? Porque é uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, tem a doutrina de Deus, ele vigia e ele pratica o que está escrito. Pratica o amor, a paciência. Irmãos, é por isso que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes você se escandaliza, irmão, com pessoas que você conhece na igreja. Eu já trabalhei em igreja, que eu via pessoa indo para a igreja e tudo, e depois, por um triz, a pessoa desvia, a pessoa se separa, pede o divórcio, e a gente fica assim escandalizado. Meu Deus, estava na igreja. Mas Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus disse: perseverar até o fim para que seja salvo. Irmãos, quando Jesus disse: sereis minhas testemunhas, ali em Atos capítulo 1, 8, irmão, ser testemunha de Jesus. Assim como Paulo disse, né? Pegue meu exemplo, assim como eu fui de Cristo, pegue meu exemplo. Não é fácil. Primeiro você tem que olhar para si mesmo. Outra coisa, irmão, nós somos muito de querer observar as pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele dá uma doutrina muito maravilhosa. Antes de tu olhar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que nada é teu. Sabe o que eu vi isso aí, irmãos? Eu já vi pessoas que estão no público pregando a palavra de Deus, que não dá o testemunho, fala uma coisa, fala outra, e a gente vê que ele não vive aquilo. Aí sabe o que acontece? Mas ele primeiramente ele tem que olhar o defeito dele, ele tem que colocar o defeito dele. Não, eu sou assim, mas a Bíblia diz assim, eu preciso melhorar nessa parte. Então é o seguinte, eu não posso só olhar o cisco que está no olho do irmão, sendo que eu tenho uma trave no meu. Então ser testemunha de Jesus
Não é fácil, não. É difícil. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele era manso, ele era humilde de coração. Jesus, ele era prudente. Jesus disse: seja prudente como as serpentes, mas seja simples como as pombas. Está dizendo que o crente, irmãos, ele não pode ser só prudente, não, ele tem que ser prudente na hora de ser prudente, mas também ele tem que ser simples, assim como o Senhor Jesus disse.